Boa tarde, Shalom Aleichem a todos que estão assistindo nesse momento este filme. Eu quero deixar claro que nesse momento eu vou tentar responder algumas questões que me fizeram há algum tempo e por falta de oportunidade de ficar na frente do computador, não respondi e faço somente agora. Então, aquelas pessoas que se perguntaram e esperavam a minha pronta resposta, aí vai o meu pedido de desculpa, peço a compreensão de todos, já que a minha agenda ela é muito mais interpessoal no contato com as pessoas do que no contato com os equipamentos. De qualquer forma, uma das perguntas que mais repete aqui é com relação ao desejo e a vontade de muitos não-judeus se tornarem judeus. E eu quero deixar a minha opinião e orientação de forma muito tranquila. O judaísmo não é proselitista, ele não tem como objetivo atrair mais e mais seguidores. O judaísmo tem um objetivo: fortalecer o povo de Israel e o povo de Israel ser a luz das nações conforme os escritos de todos os profetas. Portanto, para se chegar e se aproximar da perfeição, da plenitude e depois habitar juntamente com a glória de Deus, não há necessidade de toda a humanidade se tornar judeu. Todos poderão ser o que são e o povo de Israel tem a função de ajudar, através do seu exemplo, ensinamentos, a todas as nações irem para o caminho do bem, do correto e da glória junto com Deus. Portanto, quando divulgamos conteúdos judaicos na internet, não é com o propósito de atrair mais adeptos, e sim de permanecer a mensagem judaica para judeus e não judeus, e que o povo de Israel sempre seja a luz das nações, conforme escrito dos profetas. A outra questão que eu tenho aqui comigo é com relação ao termo pecado, e o medo do pecado e como sair da culpa de um pecado. Essas perguntas se repetem várias vezes para nós aqui. E o que eu quero explicar é que, segundo o judaísmo, não existe o termo pecado. Isso é de origem cristã. O judaísmo fala de het. Het em hebraico significa desvio. Quando eu saio de férias e desejo ir de São Paulo para Itu, eu preciso pegar a estrada Castelo Branco. Se eu pegar uma outra estrada, que não a Castelo Branco, estou me desviando da minha rota. No judaísmo se fala de desvios. E o judaísmo aplaude aquele que retorna para a estrada certa e recupera o tempo perdido do seu desvio. Então, uma das formas de trabalhar melhor esta questão é rever esse conceito do pecado e talvez se inspirar no conceito judaico de het como learti, desvio. A outra questão importante que eu tenho visto aqui é com relação a uma pergunta que foi feita sobre um livro do profeta Samuel, em que
a impressão que se tem que nós, judeus, não estudamos a Bíblia, somente o Pentateuco e os 5 livros. A verdade é que nós, judeus, estudamos sim a Bíblia, todos os livros, desde o Gênesis até as Crônicas, o que se entende no mundo literário e no mundo teológico como o Velho Testamento. Além disso, o judaísmo tem na sua literatura clássica o Talmud, que é a literatura rabínica escrita, fundamentada na tradição oral desde a época de Moisés. E fora o Talmud, nós temos uma outra parte da biblioteca que são os filósofos que enriquecem a compreensão dos fundamentos do pensamento e da conduta judaica. Produtos do Talmud, ainda nós temos livros de leis e de codificadores dessa lei, fundamentando do Talmud e nos versículos da Bíblia. Portanto, um judeu estuda vários livros, vários comentaristas, interpretadores, seja de ordem filosófica, seja de ordem ética, seja de ordem normativa. Então, dizer que o judeu apenas estuda os 5 livros não é exato, e nós estudamos muito mais do que estes 5 livros. A outra pergunta que eu tenho aqui é com relação à vinda do Mashiach. A vinda do Messias é algo que muito se arriscou, não só dentro da história de Israel, como na história da humanidade. Muito se fala do Apocalipse, do fim dos tempos, muito se fala dos sinais sobre a vinda do Messias, mas na verdade é que o Talmud deixa claro que não devemos fazer cálculos e nos debruçarmos sobre isso. O judaísmo deixa claro 2 aspectos: que não devemos fazer especulações sobre sua vinda, e a segunda, devemos acreditar na sua vinda. Ter a crença que o Messias virá é judaico. Fazer contas quando ele virá não é judaico. Então isso é importante deixar claro para todos aqueles que estão nos ouvindo. Com relação à pergunta do que significa caret, então caret é realmente uma atribuição que só Deus pode atuar, onde ele define os anos de vida de uma pessoa e fica na mão dele e somente dele o quanto cada um de nós viverá. Esse é o conceito do caret. Caret no sentido que está cortado, está firmado qual vai ser os anos de vida de cada pessoa. Ao termo Irie, Achei Irie, lemos não faz muito tempo no livro Êxodo Shemot, Irie, Achei Irie, serei quem serei. Deus fala para Moisés que eu sou o Deus e eu estarei com o povo nesta aflição e estarei sempre nas futuras aflições. Ou seja, Irie Achei Irie significa que Deus está junto do seu povo. Aonde ele estiver, em qualquer situação, em qualquer parte do planeta, seja no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, seja na história antiga, seja na Idade Média, seja na história moderna, seja na história pós-moderna. Antes da guerra, pós-guerra. Antes da Guerra Fria, pós-Guerra Fria.
antes da independência do Estado de Israel, pós-independência do Estado de Israel. Ehyeh Asher Ehyeh, Deus sempre estará com o povo de Israel. A outra questão sobre DNA para definir se a pessoa é judia ou não é judia, e essa é uma questão que os tribunais rabínicos de Israel, da Europa, dos Estados Unidos, têm se debruçado sobre o tema. Então, para fins concretos e práticos, na que essa explicação pode ajudar as pessoas, a definição para quem é judeu, ele é a pessoa produto de uma família judaica. Documento gera documento. Explico. Quando nós nascemos, se produz um documento, certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento em mão, posso produzir outro documento, RG. Com o RG em mão, posso produzir outro documento, CPF. Com o CPF em mão, eu posso produzir outro documento, passaporte. E assim sucessivamente. Ou seja, documento gera documento. Ser judeu hoje, sob o aspecto legal, sem entrar no campo da filosofia, no campo da psicologia, da emoção e da espiritualidade, mas no campo legal, que disciplina todas essas áreas anteriores, da mente, do espírito, do sentimento, é preciso estar regrado essas questões, porque senão fica muito abstrato. Então, o menino ou a menina, um jovem ou uma jovem judia ou judeu, se os pais são judeus e tem um documento de ketubá, um casamento judaico. Esses, quando casarem, vão produzir outro documento. Documento gera documento. E assim, de geração após geração. Essa é a melhor forma. Existem outros itens, outras situações que não cabe aqui num filme, né, para explicar as perguntas, mas o DNA, de fato, não é documento, né? Ele pode ajudar em outras questões legais, mas nesta questão da definição do ser judeu, documento gera documento. Com relação se devemos honrar pais que não são bons ou pais perversos, etc. A única relação que o ser humano contrai que é eterna é a relação vertical, é a relação de pais para filhos e filhos para pais. O filho vem ao mundo graças aos seus pais, graças à bênção divina. E Deus, o pai e a mãe, colocam essa criança no mundo. A dádiva do nascimento e da existência tem que ser dada ao pai e à mãe e a Deus diante de um respeito. Ainda que o pai não seja o melhor modelo que o filho julga necessitar, mesmo assim lhe deve a existência. De maneira que a lei judaica não abre mão de que um filho respeite o seu pai e a sua mãe sempre, em todas as condições. Casos extremos e muito particulares, onde se encontra violência doméstica, etc., aí é um caso particular que não deve ser tratado aqui neste filme. Mas, em linhas gerais, pai, mãe e filho é relação vertical. As relações horizontais, por exemplo, homem e mulher, marido, esposa, Deus queira que elas sejam eternas, mas nem sempre temos a garantia que serão. Mas pais e filho, certeza será. De maneira que aqui o judaísmo redobra a importância do respeito incondicional dos filhos aos seus pais. Qual é a real visão do judaísmo sobre a Kabbalah?
Eu penso que a Kabbalah é um estudo profundo do judaísmo, faz parte da literatura clássica, componente desse pensamento judaico. Então, com relação a Kabbalah, a pessoa pergunta, está proibido estudar? Então, na verdade, não está proibido estudar Kabbalah. Só que há uma recomendação para quem e quando devemos estudar e podemos estudar a Kabbalah. Não se pode estudar a inequação do segundo grau sem ter aprendido a inequação do primeiro. Não se pode estudar na física certos capítulos sem ter um embasamento anterior. Então, seria antipedagógico e seria também bastante complicado e beira a irresponsabilidade ensinar a Kabbalah sem a pessoa ter estudado a Bíblia, sem a pessoa ter estudado o Talmud, sem a pessoa ter estudado os clássicos da filosofia. Então, eu vejo essa ida ao estudo da Kabbalah como uma ida descabida em função de não obedecer uma sequência organizacional de compreensão da mensagem judaica. Não se pode ler a Kabbalah se você não tem o domínio daquilo que foi entregue no Monte Sinai, que foi os textos dos 5 livros. Não dá para chegar na Kabbalah sem ter passado pelos profetas. E assim sucessivamente. Então, é uma visão que tenho aqui pedagógica, coerente, e assim os grandes rabinos de Israel orientam seus discípulos. Portanto, se você tem interesse de estudar Kabbalah, terá que estudar todas essas obras anteriores para que você compreenda direito a Kabbalah, para que você não salte, pule etapas e aí tenha a visão judaica distorcida. A outra questão sobre o Shabat, sobre o sábado dos judeus e dos adventistas, etc., me parece que há muitas semelhanças, mas haverá também muitas diferenças. Tive a oportunidade de estar junto com representantes da religião adventista, quando há anos atrás estávamos junto à comunidade judaica, a comunidade adventista e a comunidade outras linhas cristãs que guardam o sábado, estávamos na busca de uma solução para o Enem, que até então, até 2016, nós tínhamos o Enem no sábado. E o sábado, para os judeus, começa no pôr do sol da sexta-feira e termina na saída das estrelas do sábado. Já os adventistas tinham a entrada do sábado no pôr do sol e terminava da sexta e terminava no pôr do sol do sábado. Então essa já é uma diferença, quando começa, quando termina. O que está proibido de trabalhar no sábado, no judaísmo, é diferente do adventista. E assim uma série de outras diferenças. Então existe semelhança, existe diferença. Cada um, com muito respeito, seguirá a sua tradição, sua literatura, e o mais importante é que esse dia de descanso é um dia de descanso bíblico. Em nenhum momento se trocou, né, na Bíblia o sábado por outro dia, de maneira que permanece o sábado como um dia de descanso, um dia abençoado, de acordo com a Bíblia. Com relação ao mundo secular e o mundo judaico,
e o mundo das religiões, eu acho que todos estão sofrendo com uma certa perplexidade. A instituição família enfraqueceu-se muito, a questão ética e moral se enfraqueceu muito, e agora estamos buscando como resolver esta questão. Se isso é responsabilidade única e exclusivamente do mundo laico, que resolveu retirar as religiões e substituí-la por um conjunto de valores humanistas, etc., eu não tenho capacidade de trazer aqui a culpabilidade de ninguém. O que eu acredito que o judaísmo tem respostas para não deixarmos cair nos crimes da ética, nos crimes da imoralidade, e também acredito muito que todos os ensinamentos judaicos farão do povo de Israel e da humanidade como um todo uma vida melhor em todos os aspectos, seja familiar, comercial, política, etc. Com relação ao Spinoza, que é uma pergunta com relação ao Spinoza, a verdade é assim, o Spinoza foi um grande filósofo, mas suas ideias colidiram com o pensamento judaico. E essa colisão fez com que o rabinato da época de Amsterdã, e que, abro parênteses, eram rabinos da época extremamente conhecedores de Torá e de ciência, até então que se entendia como ciência, e entendia tão como o Spinoza, pediram para que o Spinoza revisse a alegação que Deus é natureza, e aí o raciocínio que se teve naquele momento era como é que Deus será o produto da sua própria criação. Então, uma coisa é a criatura, outra coisa é o Criador. Dizer que Deus é energia também esbarrava em outras questões complicadas, de acordo com o pensamento judaico, do tipo energia. Hoje sabemos que tem relação com massa, com movimentação, e segundo o judaísmo, Deus não tem corpo, não tem forma, portanto não tem massa, portanto não pode ser Deus energia. Então essas questões foram altamente debatidas naquela época. Eu sei que tem muitos livros sobre o pensamento de Spinoza, mas você não teve ainda a oportunidade de ler o contraditório dos rabinos com relação ao pensamento de Spinoza. Isto ainda não foi publicado na língua portuguesa, já tem muito disso escrito em inglês, em francês. Então, é um debate interessante, com muito respeito deve ser feito esse debate, e importante é dizer que Deus não é natureza e Deus não é energia. Energia e natureza são produtos da criação de Deus. Com relação ao qual é o primeiro mandamento da Torá, isso varia muito. Os rabinos classificam 613 mandamentos. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o 10º, qual é o 613? Isso pode variar de acordo com o agrupamento e a classificação que eles queiram fazer. O importante é que são 613 e que os 613 não estão diferentes entre eles. Então há quem diz que o primeiro mandamento da Torá é o casamento, né? Crescer e multiplicar. Há quem diz que o primeiro mandamento é acreditar em Deus, aquele que tirou o povo do Egito. E de maneira que, seja indo para a classificação da primeira opinião ou da segunda opinião, o importante é que todos são mandamentos, quais são os mandamentos e que devemos seguir os mandamentos de Deus, dessa sabedoria divina, que quer o nosso bem, e se nós vivemos de acordo com esses mandamentos, nós teremos uma vida de uma qualidade melhor. Com relação à conversão, existem muitas perguntas, uma manifestação muito grande de pessoas que querem se converter. Eu peço para que essas pessoas
procurem manter na religião que se encontram. Não há necessidade, eu falei isso já inicialmente, não há necessidade dessa busca. E ainda que o objetivo do povo de Israel é ser luz para nações e não transformar todas as nações em Israel. Não há esta necessidade, não é o objetivo. Deus quer que todas as nações permaneçam com suas tradições, permaneçam com as suas culturas, que haja paz, harmonia e que o povo de Israel seja luz para todos. Existe aqui uma observação, por que nas minhas aulas eu falo sempre para o povo de Israel? Pois essa é a minha função. Minha função é dar aulas para o povo de Israel. E os ensinamentos podem ser compartilhados para todas as nações do mundo. Por que Deus feriu o Egito? Será que para ser conhecido? Não pense que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó precise disso e seja o Deus somente para os judeus. Olha, eu vou explicar uma questão importante. A história do Êxodo é uma história que ela se desenvolveu porque não haveria necessidade de um povo escolhido, como a Bíblia relata. Não haveria necessidade se desde Adão e Eva, Noé, houvesse uma conscientização de toda a humanidade perante o Criador. O que foi constatado através do tempo é de que a humanidade ia procurando resolver a sua vida e esquecer do Criador. Daí surgiu figuras isoladas dentro de um contexto universal da época, como o patriarca Abraão, depois Isaque, depois Jacó, depois os filhos de Jacó, que aí a Bíblia vai mostrando o contorno, uma humanidade dando as costas para Deus, o surgimento da idolatria, do politeísmo e de uma série de outros seitas e pensamentos que nada tinha a ver com aquele Deus da criação, o Deus de Adão e Eva, o Deus de Noé. O nascimento do povo de Israel se faz por causa disso, por causa que a humanidade virou de costas para Deus. Então, o castigo ao Egito, como você pergunta, não é um castigo para Deus se mostrar. Deus não precisa se mostrar. O castigo é para deixar registrado na história que existe Deus. Por quê? Quando Deus criou o mundo, ninguém estava lá. Quando Adão e Eva veio, já encontrou um mundo pronto. Quando você que está me assistindo nasceu, você já encontrou, provavelmente, uma roupinha pronta para te abraçar. Você encontrou alguém que te desse de mamar. E depois você recebeu a sopinha. E nós não entendemos quem está por detrás de tudo, quando encontramos tudo na nossa mão. A história de Israel nasce justamente para dizer: existe um Criador, existe Deus, existe uma lei, existe um caminho que devemos percorrer. Existem consequências para a imoralidade, existem consequências para aqueles que comportam faltando a ética, aquele que mente, aquele que calúnia, aquele que rouba, não vai passar em branco. Existe um Deus que está administrando o mundo. A administração do mundo será feita sempre pelo Todo-Poderoso, mas com a ajuda nossa, com a ajuda sua, com a ajuda de nossos familiares, sempre obedecendo à lei civil, a lei da Torá, os costumes das demais religiões que visam sempre a pacificar e harmonizar toda a humanidade. Portanto, o castigo ao Egito das 10 pragas não foi um castigo injusto, foi um castigo de presença de Deus, presença de Deus na história. Deus não criou o mundo
e deixa agora o mundo mover por si só. Deus criou o mundo e administra ele. E nós temos que ter essa consciência da presença de Deus em todos os dias, seja na sua vida particular, seja na vida nacional do Brasil, seja na vida nacional, internacional de todas as nações. Eu agradeço aqui imensamente aqueles que fazem essas perguntas, agradeço também a compreensão por que eu estou respondendo somente agora e vou tentar, junto com a minha equipe, me esforçar bastante para responder de uma forma mais rápida as suas questões. Continuem perguntando, não desistam e, se não ficou claro alguma coisa, por favor, estamos sempre às ordens. Shalom e que Deus nos abençoe com muita paz nos nossos lares, nas nossas cidades e em todo o planeta. Muito obrigado.